Mais uma vez, estamos no nosso quadro conhecendo a riqueza da fé católica. E hoje, de modo especial, nós vamos dar uma conotação especial aos dons do Espírito Santo. E nada mais justo que nós iniciarmos a nossa reflexão com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Pois bem, como o tema de hoje é os 7 dons do Espírito Santo numa caminhada de humanização. É um processo de humanização e divinização do ser humano. Os 7 dons, ele nos é dado para a nossa santificação e para uma melhor convivência entre nós, seres humanos. Isto é, a santificação de todos os homens e mulheres comunitariamente. Lembrando que na sua santificação, você também santifica o outro. E é interessante que a palavra dom, ela é um presente. E esse presente, ele é recebido gratuitamente, sem mérito, de nossa parte. É interessante que o Espírito, ele te dá de graça, é uma graça do Espírito Santo, numa qualidade natural do seu talento, da sua capacidade. O fato de o Espírito Santo é dom por excelência do Pai à humanidade. E aí a gente percorre, como eu já disse, os nossos pilares, para ver aonde que nós temos referência no Espírito Santo. É interessante que a Bíblia, ela traz para nós alguns números. E o Espírito Santo, os dons do Espírito, eles são 7. Esse 7 é um número simbólico na Bíblia, mas ele é manifestado na sua totalidade. Esses dons significam todas as ações e manifestações do Espírito. Onde nós localizamos os dons do Espírito? A referência numérica em relação ao 7 está lá em Isaías, capítulo 11, versículo de 1 a 2, a qual Isaías nos diz o seguinte: brotará um ramo da raiz de Jessé, uma flor nascerá desta raiz, e descansará nela o espírito da sabedoria, do entendimento, o espírito do conselho, o espírito da fortaleza, o espírito da ciência e o espírito do temor a Deus. Aí você vai me perguntar, mas só tem 6? Realmente, em Isaías nós temos 6 dons. O 7º dom, ele veio com a tradução da Bíblia do hebraico para o grego. Isso aconteceu em 285 a 246 com o rei Ptolomeu II, ao qual ele queria transmitir na palavra de cada um, na sua língua vernácula, e ele pede ao sumo sacerdote Eleosário que dê e manifeste e nomeie 70 eruditos. E esses 70 eruditos, eles vão traduzir o Pentateuco do hebraico para o grego. E é interessante que em 72 dias, esses 70 eruditos
eles fazem essa tradução separadamente e ao término dessa tradução, eles constatam que todas elas eram idênticas. E aí a gente vê que nessa tradução do hebraico para o grego aparece aí o sétimo dom, que é o pietá, a piedade. E assim, ao longo de todas as traduções, ele vem até hoje como o sétimo dom, que é a piedade. Os sete dons em nossa caminhada de fé é interessante porque são dons que passam a ter relação direta com a nossa caminhada. E essa caminhada de fé que se justifica e nós temos que compreender na sua especificidade. Temos que ir mais a fundo. É claro que aqui, como a gente já vem falando, a gente ensina o caminho das pedras. E você aí do outro lado procura aprofundar na sua sabedoria, na sua fortaleza, no seu conhecimento. E agora nós vamos comentar alguma coisa a respeito dos 7 dons que nos é dado de graça. O primeiro deles é a fortaleza. Pelo dom da fortaleza, Deus nos dá a coragem necessária para nós enfrentarmos as tentações e as dificuldades da vida, como também nos concede a firmeza de caráter diante da perseguição e tribulações, resultante do testemunho cristão e da defesa do que é autenticamente humano. Assim como os santos, nós precisamos destes dons do Espírito para testemunhar a fé, até mesmo com o sacrifício da própria vida. É através desse dom que nós testemunhamos aquilo que verdadeiramente somos. O segundo dom que Deus nos dá, o Espírito Santo sopra sobre nós, é o dom da sabedoria. Também é uma graça, é um dom de Deus. Sábio é quem reconhece a sabedoria eterna de Deus, Criador de todas as coisas, este presente que vem do alto e brota no meio do Espírito Santo, nos possibilita compreender, experimentar e saborear as coisas divinas, a fim de discerni-las corretamente. Há muitas coisas que parecem colaborar com a dignidade da pessoa humana e o exercício de sua liberdade, mas sempre é preciso examinar bem se este é o caminho mesmo, o caminho certo, que muitas das vezes eu vou pela minha cabeça e às vezes não é o caminho certo ao qual Deus propõe para nós. O terceiro dom do Espírito é o dom da ciência, é a capacidade de aperfeiçoar a inteligência e as habilidades, consciente de que todo saber vem de Deus. Este deve ser utilizado para o bem comum, segundo os desígnios divinos. O conhecimento ou ciência divina coloca o amor no centro de tudo, pois o saber que envaidece nos ajuda os outros e, portanto, não edifica. O dom da ciência, o dom do Espírito de Deus é um dom amoroso. Por isso, a ciência vista nesta ótica humaniza a pessoa. O dom da ciência vem para que nós coloquemos dentro do nosso coração o amor, tudo por amor. Depois, nós temos o dom do conselho. Este dom ajuda as pessoas no reto discernimento a assumir atitudes evangélicas e cristãs ao longo de sua vida, sobretudo em determinadas circunstâncias. Por força deste dom, o Espírito, crescemos pessoalmente e cooperamos para o crescimento dos outros, das outras pessoas, dos outros casais, das outras famílias, iluminando o irmão para que
assuma o caminho do bem, da vida, da santidade, do amor doação, do amor serviço. Estamos aqui para servir e não para ser servido. Este é o propósito que esse Deus de infinita bondade, Ele traz o Filho na pessoa de Jesus para servir e mostrar para nós que quando mais eu sirvo, eu aproveito de tudo. A máxima é o serviço. Nós temos também o dom do entendimento. Este dom capacita a nossa inteligência para entender as verdades reveladas e naturais. Se pelo dom da sabedoria experimentamos, saboreamos e rezamos o que professamos, pelo dom do entendimento compreendemos melhor estas verdades de fé. Esse dom não é um saber intelectual, mas um saber adquirido na escola do Espírito Santo. Por este dom, o Espírito capacita a pessoa a compreender de modo profundo e justo as outras pessoas e os acontecimentos. Quando eu tenho só uma inteligência intelectual, eu só uso daquela minha inteligência intelectual. É muito bom, excelente, mas quando eu tenho uma inteligência espiritual, essa inteligência transforma e faz com que eu chegue ao outro da fórmula que o outro é. O temor a Deus. Teme a Deus quem não tem medo e não despreza a Deus, quem pratica seus mandamentos com sinceridade, de coração. Teme a Deus pelo dom do temor. O reino de Deus assume o primeiro lugar em nossa vida e as divinas escrituras são veneradas e assumidas por nós. Pelo dom do temor, não desprezamos a Deus, nem as suas coisas ou causas. Quando Deus se torna uma pessoa importante em nossa vida e tememos ofender o seu coração, este divino dom está vivo e operante em nossa caminhada de fé. Por aí nós vemos que todos eles têm uma relação em comum, é o amor. Por fim, a piedade é a graça do Espírito Santo que proporciona o fervor na oração, nas práticas religiosas e nas virtudes cristãs. A piedade é um dom que vem do temor do Senhor. É preciso o dom da piedade para cumprir os mandamentos divinos e assumir os valores evangélicos. É preciso este dom para perceber a presença de Deus, sobretudo no mundo extremamente materialista e carente de sentidos. Então, nós vemos que os dons do Espírito Santo, eles nos proporcionam um processo de humanização. Aquele que plasma a pessoa humana, é aquele que ajuda no discernimento do ser pessoa, é aquele que humaniza a pessoa. No Espírito Santo encontramos o amor supremo entre o Pai e o Filho. É um nexo de amor entre o Pai e o Filho. Foi o Espírito que encarnou Jesus no seio da Virgem Maria. Ele mesmo esteve presente na missão salvífica de Cristo. Assim, estamos convencidos que precisamos do Espírito de Jesus, que nos enriquece com os seus 7 dons para continuarmos a sua missão e realizar as suas obras. Os 7 dons do Espírito indicam a totalidade da sua manifestação, de modo que podemos afirmar também que estes dons estão presentes de modo intrínseco em toda a atuação do Espírito em vista do processo de divinização e humanização da pessoa. Onde quer que o amor
que nasce pelo Pai e pelo Filho, atue para ser humano, concretizado e semelhante divino. Os 7 dons ocupam um lugar relevante, mesmo que não explícito. Salienta que, nesta abordagem, sem desmerecer a pertinência e o movimento da conversão ou santificação individual, que os dons do Espírito atuam para a construção do grande projeto querido por Deus, referente às suas criaturas, que é o projeto de tornar-se a imagem e semelhança de Deus, que pelo apelo ao coração do ser humano, nós somos convidados a ser imagem e semelhança de Deus. Assim sendo, os dons da fortaleza, da sabedoria, da ciência, do conselho e do entendimento e do temor a Deus e da piedade são nomes e ações que sintetizam a totalidade das manifestações do Espírito Santo para proveito comum. É uma sintonia, um pensamento de Irineu. Afirmamos que a glória de Deus é exaltada quando o ser humano está vivendo de modo semelhante e consequente à glória do Espírito Santo. Se verifica quando o ser humano assume os dons do próprio Espírito em vista de seu processo de humanização. Então, meus queridos, nós somos convidados a ser imagem e semelhança de Deus. Ele nos convida a sermos santos, tal como Ele é santo. É interessante que na carta de Paulo a Timóteo, tem um versículo, lá no capítulo 1, no versículo 6, ele nos diz o seguinte: por esse motivo exorto-te a reavivar a chama do dom de Deus que recebeste pela imposição de minhas mãos. Então nós somos convidados a reavivar todos esses dons ao qual nós temos dentro de nós a partir da nossa concepção. Na nossa concepção, a centelha de Deus, ela é fecundada em você. E nesse sentido, nós somos convidados ao projeto de Deus de tornarmos a imagem e semelhança de Deus, que apela ao coração do ser humano. Lembrando que esses dons, eles são de graça. É uma graça que Deus nos dá para que nós consigamos alimentar e frutificar nos dons do Espírito. Através do Espírito Santo, que esse Deus de infinita bondade reaviva em cada um de nossos corações os 7 dons do Espírito Santo, para tornarmos também semelhante a esse Deus de infinita bondade. Terminamos deixando aqui os dons do Espírito Santo. Que esse Deus de infinita bondade nos abençoe. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.